Muito bem, tivemos perdas no universo musical e é sempre bom reverenciar aqueles que realmente merecem. Rogério Ortega sempre traz dicas aqui de filmes, séries, músicas e eventos. E quando morrem personalidades importantes que deixaram um legado com uma singularidade, imprimindo a sua marca numa obra que fez parte da trilha sonora de tanta gente, de tantas gerações, a gente fala a respeito aqui no Papo Cultural, no finalzinho do Papo Antagonista de sexta-feira, sempre tem. Aliás, se você está assistindo pela primeira vez, é só procurar aqui no YouTube Papo Cultural, que já tem várias edições, aí já assiste tudo de uma vez, ou assiste no fim de semana quando estiver viajando, bota no fone de ouvido e vai pegando várias dicas. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Felipe, boa noite. Boa noite, turma do chat, espectadores do Papo Antagonista. João Donato e Tony Bennett. Nós Exatamente. tivemos essas duas perdas, um grande músico brasileiro e um grande cantor estrangeiro. O que você conta pra gente, Rogério? Os dois já de idade bastante avançada e os dois muito ativos até durante um período muito longo das vidas deles, né, Felipe? O João Donato tinha mais de 70 anos de carreira. Ele começou literalmente adolescente, com 15 anos, tocando acordeon na orquestra no grupo do Altamiro Carrilho, mais famoso flautista brasileiro. Depois o Donato trocou o instrumento pelo piano e já se tornou, ele foi um antecipador da bossa nova, na verdade. Ele é um contemporâneo de Tom Jobim, João Gilberto, era amigo deles, e havia uma influência mútua ali entre eles, quando eles ainda eram meio amadores no Rio de Janeiro, tocavam na noite, ninguém os conhecia bem. O Donato foi para os Estados Unidos quando a bossa nova estourou aqui, no final da década de 50. Ficou uns 3 anos por lá, voltou para cá, ficou em 62, 63. Foi de novo para os Estados Unidos, ficou mais 10 anos trabalhando por lá e voltou ao Brasil em definitivo em 73. O que eu quero ressaltar aqui, o Donato é um pouco músico de músicos, né? Ele é adorado pela turma que lida diretamente com música no Brasil. E ele tem algumas coisas que fizeram sucesso e as pessoas às vezes mal sabem que é dele, como a Paz, que é a parceria dele com o Gilberto Gil, por exemplo, que às vezes Hipótese também cantava e tal. O que eu queria chamar a atenção é que o Donato sempre foi contemporâneo. Ele nunca foi uma figura presa naquela mística do fui da bossa nova, ou fui precursor da bossa nova. Ele seguiu produzindo e tabelando com os contemporâneos de cada época. No meio dos anos 70, ele já estava sendo parceiro de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, sendo arranjador da Gal Costa, em shows e discos dela. E agora, nessa grande produtividade dele no final da vida, ele continuou lançando discos com cantores novos, como a Tulipa Ruiz, e nem tão novos, mas sempre meio vanguardistas, assim, né? meio coach, como é o caso do Jardim Macalé, com quem ele gravou com parceria um dos últimos discos do Donato. Então, se vocês não conhecem nada do Donato, se vocês quiserem ouvir alguma coisa dele, procurar nas plataformas, eu sugiro o seguinte: ele tem alguns discos de piano acústico naquele formato piano, baixo, bateria, aquele formato clássico dos trios de jazz. Tem um Muito à Vontade, que é de 62, e tem um bem mais recente, que é o Sambolero, de 2005. Esses dois são bem bacanas. Tem um que ele gravou nos Estados Unidos no início dos anos 70, que se chama A Bad Donato, e esse é mais funk, tem piano elétrico e etc e tal. E tem os discos que ele gravou na volta ao Brasil, o Quem é Quem, o Lugar Comum. Tem ele cantando, ele não cantava muito bem, meio como o Tom Jobim nisso também, né? Mas era um bom intérprete das próprias músicas. Se você não tiver conta nessas plataformas e quiser ver no YouTube, tem 2 vídeos bons para isso. Um é o Donato no meio dos anos 70, cantando e tocando no MPB Especial, que era o programa da TV Cultura, que viria a ser o ensaio, o famoso ensaio que durou décadas assim, na TV Cultura. Aquele mais intimista, né, que dá close na cara das pessoas. Tem episódios históricos do programa Ensaio. Talvez o que mais circule nas redes sociais seja o com o Mussum, com os originais do samba. Sim, é sensacional. Antes dele virar um dos Trapalhões. Mas tem vários. Eu, que sou do samba, assisti a tudo aquilo. Adoro o episódio do Luiz Carlos da Vila, que foi um grande ídolo meu no samba. Vale muito a pena pegar esses arquivos. Aí no YouTube tem vários vídeos desses. E tem uma conversa do Donato com
grande guitarrista brasileiro Nelson Faria, no canal do Nelson no YouTube, que é um canal chamado Um Café Lá em Casa, em que ele recebe músicos para bater papo, contar histórias e tocar. Então o programa com o Donato foi em 2016 e é também muito legal. O Donato, acho que tem, se não me engano, num pedaço do programa, o Donato ouve uma sirene lá fora e descobre no piano qual era o tom da sirene que estava tocando e faz uma música em cima. Era um grande pianista, um grande arranjador, e que acho que teve muito tempo para lapidar ali o trabalho dele musical em termos de melodias, porque foi só 20 anos depois dele começar que ele começou a fazer parceria para letrar as músicas dele. Foi incentivado ali pelo cantor Agostinho dos Santos, quando ele foi gravar um novo álbum, que ele tinha várias melodias, o Agostinho dos Santos virou para ele, vai gravar mais um álbum com piano, bota uma letra, quero ver você cantando e tal, não sei o quê. E aí começou a fazer aquelas parcerias com grandes letristas, Paulo César Pinheiro, que é um craque de colocar letra, grande parceiro ali de João Nogueira, autor de muitos sambas, que é o Canto de Core Salteado, letrou melodia do João Donato, Marcos Valle, Dorival Caymmi, aí começou toda essa parceria aí de música popular brasileira. Então ele imprimiu ali a marca dele e é muito reconhecido no meio musical. E Tony Bennett, que nós acabamos de perder essa voz tão singular, essa figura tão carismática e tão querida por tantas gerações, né, durante tanto tempo. O Tony Bennett, aquele primeiro sucesso, Because of You, 1951, fazia sucesso nas jukebox, que a gente vê às vezes nesses filmes americanos, né, que ainda tem alguma coisa antiga ali. Acho até que nesse Missão Impossível, a Missão Impossível não, o Top Gun Maverick, ele entra naquele bar, tem uns bares antigos americanos que ainda tem uma jukebox ali, como aquela relíquia, né? Eu me lembro de uns cenários assim, não sei se tem exatamente nesse filme, mas é naquele tipo de bar que tem. Mas houve uma época em que aquilo era o que popularizava as músicas, né? E o Tony Bennett vem desde essa época de 1950 e está tocando aí no mundo inteiro até hoje. O Tony Bennett começou mais como um cantor formatado para o mundo pop, né? Para tocar em jukebox. E aos poucos, especialmente a partir do fim dos anos 50, ele foi começando a conseguir, já com a popularidade que ele tinha, com o sucesso que ele tinha, começar a gravar discos com a grande paixão dele, que é o jazz, né? Que sempre foi o jazz e a grande tradição da canção americana, Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter, todas essas figuras, esses grandes compositores dos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Então tem um disco ótimo dele com Count Basie, com a banda do Count Basie, que é do início dos anos 60, e aí ele foi dirigindo a carreira dele, nunca deixou de ser popular, mas foi colocando mais jazz, mais swing, mais músicas interessantes no repertório que ele cantava nos shows. E cantou até os 95 anos. Ele parou porque os efeitos do Alzheimer, de que ele sofria, começaram a se fazer sentir, né? Mas ele literalmente cantou do início dos anos 50, que é quando ele começou a gravar, até 2022, né, que foi o ano passado, e fez parcerias, e também soube renovar o público. Ele tem um acústico MTV, que foi gravado em 94, assim, no auge da explosão do grunge, né, Nirvana, Pearl Jam e tal, e que foi um sucesso enorme. E era o repertório clássico dele. O Tony Bennett não mudou nada, não fez nenhuma concessão. Era o repertório clássico dele apresentado por uma plateia de jovens que está lá vibrando. Vocês podem ver os vídeos no YouTube. Também tem duetos com a Amy Winehouse, né, eles gravaram juntos Buzz and Soul, que foi a última coisa, inclusive, que a Amy gravou, e 2 discos inteiros com a Lady Gaga, o Chick to Chick, que é de 2014, e o Love for Sale, que é de 2021, ambos muito bons, e mostrando os dotes de cantora da Lady Gaga, né? Não apenas de artista pop. Que foi o último evento público dele, né? Sim, foi com a Lady Gaga. E fez duetos com Frank Sinatra, que o admirava muito. Sim. E elogiava a obra dele, e o Tony Bennett gravou New York, New York, né? Aquela voz extraordinária, com músicas clássicas no sentido de fazerem parte, né, da trilha sonora de tanta gente em tantos lugares do mundo. A gente que lida com a sujeira da política, com tanta gente baixa, né, sem talento nenhum, cujo talento às vezes é só enganar os outros, né, a gente sente quando perde uma personalidade que realmente tem talento
e que, enfim, imprimiu beleza. E gostava de mundo, exercê-la, né? O Tony Bennett era um cara para fora, extrovertido, feliz, estava sempre um sorriso cantando. Exatamente. E, assim, se você quiser começar a conhecer, se você que não conhece, quiser começar a ouvir o Tony Bennett, também tem muita coisa no Spotify. Eu gosto particularmente de uma coletânea chamada Tony Bennett Jazz, que foi lançada pela Columbia no final dos anos 80, é excelente. E no YouTube, também é fácil de ver, tem um vídeo de menos de meia hora, que é um dueto dele com o Bill Evans. O Bill Evans era um pianista extraordinário, que morreu no início da década de 80, e que raramente acompanhava cantores. O Tony Bennett foi uma das únicas exceções. Eles gravaram 2 discos juntos, e esse vídeo no YouTube mostra um pouco do repertório. Também caçem todos os... eu não vi inteiro, mas tem vários videozinhos da aparição dele no Acústico MTV de 94, todos eles valem ser assistidos. Tem participações especiais do Elvis Costello e da K.D. Lang, mas o solo dele, todos os solos, a entrada dele cantando Fly Me to the Moon, se não me engano, tudo vale a pena ser visto. Então, essas são as minhas recomendações para este fim de semana, Felipe. Maravilha, curtam João Donato, Tony Bennett. Aliás, o Tony Bennett, ele serviu nos estágios finais da Segunda Guerra Mundial como soldado de infantaria do Exército dos Estados Unidos, lá no Teatro Europeu. Devia ter muita história para contar, e a gente lamenta não ter entrevistado ele. Sim, né? Nossa. Imagina ele aqui também no Papo Antagonista, né, Rogério? A gente entrevistando Tony Bennett. Mas eu vim para cá, Robson, deixa eu fechar o programa contando para o Robson que eu falei que ia falar ao vivo, pedalando aqui para o Antagonista, e já sextou aqui no entorno, né? Você sabe que os bares já estão tocando as músicas, aí tá tocando um alto, sabe qual, Robson? Essa é da sofrência, essa mexe com o coração. Talismã, vai saudade, diz para ela acontecer, sabe aquela coisa toda? Uma beleza, que é parceria do meu queridíssimo Michael Sullivan. Mando um abraço para ele, com o Paulo Massad, seu grande parceiro letrista, né? O Michael Sullivan, que criava essas melodias extraordinárias que fazem parte da trilha sonora da vida de todos os brasileiros. Tem muito brasileiro que não conhece o Michael Sullivan, mas sabe cantar de cor um monte de música dele, né? Porque tem do Roberto Carlos, da Xuxa, do Chiclete com Banana, do Tim Maia, da Gal Costa. É um repertório assim imenso. Um hitmaker incrível. Assim, exatamente, né? E as músicas infantis de todos aqueles grupos daquela época. Então, assim, foi a melhor entrevista que eu fiz na vida, né? Não foi com nenhum político, não, foi com o Michael Sullivan, ele tocando um violão sem uma corda, que esqueceu de levar o violão, a gente arrumou um para ele, estava faltando a corda, e foi muito divertido. Então, fica aí a recomendação para ouvir Talismã também, grande sucesso na voz de duplas sertanejas, mas além do Tony Bennett e do João Donato. Rogério Ortega, bom fim de semana para você, muito obrigado. Bom fim de semana, Felipe, bom fim de semana, pessoal.